de tempos em tempos, Deus vai pedir algo difícil a nós. Deus vai te pedir algo difícil, que não é fácil. Mas quer transformação de água em vinho? Quer uma transformação radical? Quer uma mudança sobrenatural? Então faça tudo que Ele mandar. Queridos, eu vou fazer algo agora já no início. André e Ailton, vem aqui, por favor. Vocês querem ser recebidos como membros? E nós vamos fazer isso já. Aqui, por gentileza. Esse casal está conosco há algum tempo. E decidiram que querem permanecer e ser ligados ao corpo de Cristo através do Ministério Mudança de Vida. Eu acho que foi semana passada, não sei, segunda-feira, eu compartilhei algo em relação a eles que eles me fizeram rir muito, né? Que eles chegaram na igreja, eu não os conhecia, eles passaram a sentar lá perto da laje, e vejo eles, mas tudo bem, tá aí, né? Mas não os conhecia. Aí, há poucos dias, eles se aproximaram e vieram compartilhar um pouquinho da sua história. E eu gostei demais de ouvir a história deles, gostei muito. Porque é uma grande obra, é um grande trabalhar de Deus, e ao mesmo tempo tem algo interessante, curioso aqui, né? A Andréia, ela era de uma igreja bem tradicional, bem rígida de usos e costumes, e até eu fiquei sabendo disso, na verdade, não fiquei nem sabendo por ela, fiquei sabendo através de uma irmã dela que um dia estava aqui conosco, veio de fora, sentou aqui, depois veio conversar comigo, e aí ela falando da obra que Deus havia feito nesse lugar na vida de alguns familiares dela. E eu não sabia de quem estava falando, né? Da minha irmã e do meu cunhado. E aí ela me contou a história. Mas mesmo assim nós não conversamos, né? Então, aqui tem uma história bem interessante. A Andréia, cristã, de uma igreja mais tradicional. E o Wilton, espírita, criado ali meio que aos pés de Chico Xavier, né? E aí, André já tinha convidado ele para ir na igreja, mas ele não, muitas vezes ele não se abria. Aí alguém que começou a frequentar aqui, um dia a Andréia vai, acho que um salão, né, André? E a pessoa falou para ela assim, o que você faz? Ela falou, nós somos empresários, tal, nós temos comércio e tal. Aí virou e falou para ela, convide seu marido para ir na igreja, tem um culto maravilhoso na segunda-feira para empresários, tal. Aí ela, André, já respondeu e disse, não adianta, ele não gosta. Eu já convidei ele para ir na minha, ele não gosta. E aí a pessoa pegou e falou assim para ela, falou assim, a pessoa só veio algumas vezes, só foi usada para isso, né? E aí a pessoa falou assim para ela, mente para ele. Fala para ele que é uma palestra para empresários, né? E ele vai aceitar e ele vai gostar. Aí ela pensou, ela falou assim, não, vou fazer. Aí ela chegou e disse, Hilton,
eu fui convidado para ir num lugar aí, que tem uma palestra para empresários, maravilhoso. E eu gostaria de convidar para a gente ir lá, tal. O Wilton não disse não. O Wilton aceitou e ainda disse assim, eu não vou nem jantar então, porque geralmente nessas palestras tem comes e bebes depois. Né? Ele não comeu nada antes de vir o culto, a palestra, né? Aí o Wilton disse que encostou na porta da igreja, o Wilton já viu que era uma igreja. Olhou, né? Detalhe, na hora que chegou aqui, ele falou, não, mas aqui não é lugar de palestra. Aqui é uma igreja, a cruz. Eu falei, mas a palestra pode ser dentro de uma igreja, qual que é o problema? Ele falou, não, vou mais para frente, deve ser mais para frente. Eu falei, não, o número está batendo, é aqui mesmo. Aí nós entramos, né? Eu peguei na mão dele e falei, vamos, e empurrei ele dentro da igreja. E ele caiu sentado ali no banco. E aí, Wilton? E aí, você entrou, né? Não jantou, que vai ter um comes e bebes depois. E aí? Aí eu entrei normal, os primeiros 20 minutos, para mim, estava muito diferente, né? Eu nunca tinha vindo aqui. E o interessante é que estava falando justamente de Neemias, está fazendo justamente 1 ano. Então foi em julho. E eu ouvindo a palavra, aquilo foi me tomando. Eu sei que depois de 20 minutos, eu estava longe dela, distante dela, né? Já comecei a trazer ela e já mudou totalmente. E daí para cá estou até hoje, graças a Deus. É tão bonito que ele diz que os primeiros 4 cultos de segunda-feira, porque aí ele passou a não perder mais segunda-feira. Ele não sabia nada. A Andréia ficou chocada, impressionada com ele, porque os primeiros 4 cultos, ele sabia chegar lá e pregar para os funcionários dele. Ele replicava o culto para os funcionários dele. E isso impressionou a Andréia, porque ele sabia. A Andréia falou assim, parece que ele já até sabe mais do que eu, né? E de lá para cá nunca mais parou, e Deus fez uma obra linda, né? Tem abençoado profissionalmente como empresário, porque ela fala que teve um momento e pensou até em fechar, né, André? Sim, bispo. A gente está enfrentando ainda uma dificuldade, mas nós entregamos nas mãos de Deus, né? Entramos com esse propósito de 53 dias e eu creio que eu vou aqui vir testemunhar. Eu falo, amém, em nome de Jesus. O que mudou aqui dentro? Tudo, né? A forma de pensar, a forma de enxergar, assim, deu uma guinada geral, reestruturou muita coisa em mim. Essa igreja só me trouxe bênçãos, trouxe paz, me transformou mais ainda com a minha família, me trouxe tantas coisas boas que eu nem sei citar para vocês. Aí passei a vir nas segundas, como tem o tema na segunda-feira, ficava curioso para saber qual era o próximo tema. Chegava lá na loja, que a gente tem 2 lojas, já pregava, queria saber o próximo tema da próxima segunda. Como se não bastasse, comecei a vir na quarta e depois é o domingo. Aí ficou domingo, segunda e quarta. Aí já ficou intenso, né? A família dela é de Araçatuba, deixamos de Araçatuba em domingo para vir aqui. Aí começou a trazer a família dela aqui também. Então foi onde a minha cunhada veio, né? E já está 1 ano assim, graças a Deus. E hoje estão aqui para ser recebidos. E um detalhe, assim, é tudo para a honra e glória de Deus. A gente está aqui, e a gente tinha muita vergonha de estar vindo e conheci poucas pessoas, mas fui muito bem recebida. No primeiro dia que a gente veio, viu, bispo? Os obreiros, nossa, peguei amizade aqui, que assim, vou levar para minha vida. E eu nunca pensei de ser tão recebida dentro dessa congregação aqui, né? Dentro dessa igreja. E olha que bonito o Wilton, né? Ele, tanto tempo, 10 anos, eu tô com ele, chamando ele para vir à igreja, e na outra ele não... E aqui o primeiro dia ele já aceitou. Então, assim, a obra quem faz é Deus. Eu fui direcionada uma pessoa, assim, que quando eu falei com essa pessoa, que ele me chamou para vir, eu não o conheço, nunca tinha visto. E eu fui conversando com ele, né? Ele falou assim,
da onde que você é? Eu falei, não, sou de Araçatuba. E o seu esposo? Eu falei, meu esposo é de Uberaba. E ele é o de Uberaba, o rapaz. Foi na onde que ele pegou muita amizade comigo. E hoje eu tenho ele também como amigo, mas ele não vem na igreja mais. Não, nunca mais vi ele aqui. Ele veio nesse dia. E assim, o Wilton agora, ele está muito, que eu quero dizer aqui na igreja, que o Wilton está muito preparado. Por isso que nós, no dia que meu filho foi consagrado obreiro, que foi quando a gente se apresentou, né, para você, e o Wilton falou, André, agora nós vamos então, agora a gente tem uma casa de Deus para ir, que é aqui. Ele ganhou essa blusa de presente de Dia dos Namorados, que eu dei para ele, porque agora tudo que é da igreja ele quer, né? Tudo, ele quer viver assim, intensamente, o propósito mesmo. E hoje, né, a gente veio, eu falei, mas você vai com essa camisa? Tem camisa nova? Ele falou, não, quero essa que é da igreja. Muito bom, lindo, né? Lindo. Lindo, louvado seja Deus. E aproveitando a tática, entendeu? Tem muitos para você convidar para uma palestra. Só alerta que nessa não vai ter comes e bebes depois, tá? Então, a tática foi linda. Você vê que ele foi tocado desde a primeira reunião e nunca mais parou e vem, né, avançando ao fruto. Filho está ali, né? Começou o curso de obreiro. Nessa caminhada já começou agora. Louvado seja Deus. Deus tem sua maneira de trabalhar. Estenda as mãos para cá. Ó meu santo e poderoso Deus, é com muita alegria no meu coração que eu oro recebendo esse casal, essa família, recebendo como membro do Ministério Mudança de Vida. Eu quero em o teu nome quebrar, anular, cancelar, destruir toda e qualquer influência, toda e qualquer maldição. Toda e qualquer maldição do passado, toda e qualquer influência que possa ainda persistir ou resistir, eu quebro, eu anulo, cancelo, destruo, desfaço em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero abençoá-los. Eu quero abençoá-los porque a partir desse momento eles se tornam nossa responsabilidade espiritual. A partir desse momento eles estão debaixo da nossa cobertura de oração, debaixo da nossa cobertura espiritual. Então, eu os abençoo, Senhor. Eu os abençoo e Senhor, eu os ligo ao teu corpo através do Ministério Mudança de Vida. Se a trombeta soar a qualquer momento, Senhor, que juntos nós possamos ir ao teu encontro na glória, Senhor. Eu abençoo a vida do Will, da Andréia, da família. Eu os ligo, Senhor, ao teu corpo, à tua igreja. Eles fazem parte desse corpo. A palavra deixa claro que o Senhor vai vir buscar a igreja, o corpo. Então, eles estão ligados ao teu corpo. E eu peço a tua bênção sobre a vida deles. Que aquilo que eles não viveram, que eles venham viver. Aquilo que eles não experimentaram, eles venham experimentar. E peço, Espírito Santo, que o Senhor tome profundamente os corações. E que esta seja uma fé crescente. Que eles cresçam a cada dia. Cresçam na fé, no amor, na comunhão, na intimidade. Cresçam no relacionamento. Cresçam, Senhor. E que eles sejam uma bênção no Ministério Mudança de Vida. E que o Ministério Mudança de Vida seja uma bênção na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe muito. Graças a Deus. Lindo. Você vê que, às vezes, eu acho muito bonito isso, sabe? Quando a pessoa, ela se abre, da abertura à ação do Espírito, a palavra, ela penetra de uma forma tão natural, né? De uma forma tão espontânea, e
A pessoa permite isso, né? E há essa mudança, essa conversão, essa transformação, isso é incrível. Eu acho isso muito, muito forte, muito, muito profundo. Firmes no propósito 52 dias? Glória a Deus por isso. Eu sempre falo, não deixa passar as oportunidades, não. A Bíblia ensina sobre isso. Agarrai ao máximo as oportunidades. O que muita gente está esperando que Deus faça, vou falar com muito amor, tá? Como é que isso vai acontecer? Com crescimento. Com crescimento na fé, com crescimento espiritual, comunhão, disciplina, aprofundando. Porque é tão triste quando a gente vai tão longe, a gente cresce tanto, vive tantas experiências tão incríveis, e isso desmorona, a gente perde isso. Uma vez que você está na igreja, Deus faz, nada é garantia que as coisas vão permanecer. A única coisa que é garantia que aquilo que Deus fez na sua vida vai permanecer, se Ele continuar no lugar que é dele. Qual é o lugar dele? Diga comigo, o primeiro. O problema é que a maior parte das pessoas se distraem depois que Deus começa a fazer na sua vida. Você precisa aprender que nada se sustenta. Nele existimos, nele vivemos. Nada se sustenta fora dele. Existe um propósito. Tudo é convergido para o Senhor, tudo começou nele e vai terminar nele. Então não adianta se distrair. E esse é o problema. Então, aprenda, hoje eu vou falar, eu tenho muita coisa para falar aqui. Bastante coisa. Cada uma delas eu vou pontuar de uma forma. Eu não vou fazer uma mensagem linear do começo, com tema, que é honra completa, porque eu entendo que essa mensagem, Deus vai falar com cada um em cada parte. Cada momento dela vai vir algo para pessoas distintas. Então eu vou começar aqui com João 13, que diz assim, ó. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da mesa, deixa eu só frisar isso aqui, diga comigo, que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Tudo estava debaixo do seu poder. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Essa capa de Jesus representa uma capa de autoridade, uma capa de honra. Era a capa da posição que ele ocupava. E aí, essa capa é o reconhecimento, é a autoridade. Jesus, retirando essa capa, ele estava dando uma lição. Ele estava mostrando assim aos discípulos, tudo foi colocado debaixo da minha autoridade, não tem ninguém que tenha mais autoridade do que eu. Eu sou o Senhor. Mas eu estou tirando essa capa para mostrar algo a vocês, e eu vou ler isso já já, que era servir. Mostrando que
no reino, essa posição, Deus nos coloca numa posição extremamente elevada, e quanto mais Ele nos coloca em posições elevadas, mais servos devemos ser, mais devemos servir. Porque a posição de liderança do Senhor mostra, é diferente da do mundo, né? É diferente da do mundo. É uma posição que Ele nos promove, Ele nos levanta, Ele nos honra, nos coloca no lugar mais alto, mas não podemos ter problema algum de tirar a capa, nos despir e servir. Ser servos. Olha o que ele fez. Quando terminou de lavar os seus pés, ou os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então, ele tirou por um momento, se despiu, foi lavar os pés dos discípulos, servir aos discípulos, depois voltou ao seu lugar, vestiu de novo. Aí ele vem e pergunta, então perguntou, entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa é uma palavra que Deus traz a muitos que Deus tem levantado, que Deus tem colocado numa posição de honra. E Deus colocou pessoas em uma posição elevada, em uma posição de honra. A tendência era cada vez mais que a sua honra cresça, a sua honra se eleve. Porém, existem pessoas que hoje têm dificuldade de tirar a capa, porque acha que agora eu ocupo uma posição, então eu não preciso mais fazer coisas que antes eu fazia. Só que o problema é que as coisas que antes fazia é que fez com que você chegasse ao lugar que você chegou. Ser servo, servir, humildade, é justamente o que fez com que Deus o promovesse. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos tornemos tão preocupados com posição que nós nos esquecemos do propósito. Posição é lixo, gente. Cuidado. Não fique preocupado com imagem, não fique preocupado. Não é muito difícil você descobrir uma pessoa que ela é doente por causa de imagem. Precisa ser vista e reconhecida. E eu vou te falar que isso é um problema de identidade. Isso é um problema sério de identidade. Porque muitos ainda, por não descobrirem quem é em Deus, e ainda se ver como pequeno, acha que essas coisas é que vão trazer honra a você, que vai fazer com que as pessoas te respeitem. Deixa eu dar uma dica importante a você. Presta atenção. Presta atenção, todas as pessoas que Deus tem mudado a história, promovido, colocado numa posição de honra. Nós não podemos nos esquecer que, quando Deus tirou Israel do Egito e do tempo do deserto, e os colocou na terra prometida, abençoou, eles prosperaram, cresceram, multiplicou tudo o que eles tinham, se tornaram um povo extremamente próspero, abençoado. O que Deus fez com eles? Determinou, estabeleceu que, pelo menos uma vez por ano, ele saísse das suas boas casas, saísse daquele lugar de conforto e voltasse para o deserto e habitasse em cavernas ou em tendas.
que passassem 7 dias dormindo em cabanas. De tempos em tempos, o Senhor fazia aquele povo preparar um pão com ervas amargas e comesse daquele pão com ervas amargas para se lembrarem do tempo de amargura, do tempo de sofrimento, para que não se esquecessem daquele tempo do Egito, daquele tempo do deserto. Então, o que Deus, Ele quer estar trabalhando com pessoas? Não deixa a sua posição subir a cabeça. Deus vai promover servos. Deus vai promover servos. E se não entender o propósito, vai sair da posição e Deus vai trocar. Ele não tem problema de substituição. Ele não tem. Porque, vamos falar a verdade, você já prestou atenção que nós somos muito bons para cobrar? E muito lentos para fazer o que Deus manda? Às vezes cobrar nós somos maravilhosos. Não, por que o senhor não fez? Por que o senhor deixou? Por que o senhor não... Eu também estou esperando sua mudança. Eu também estou esperando mudanças acontecerem para que eu possa fazer. Aprenda uma coisa na sua vida. O homem faz planos. O que prevalece é o propósito. Terminou. O homem pode fazer planos o quanto quiser, mas o que vai prevalecer é o propósito. Se o propósito não prevalecer, o plano é frustrado. Então, nós precisamos aprender. Nós não podemos permitir que a abundância, que o crescimento comece a mudar coisas que nunca deveria ter sido mudado. Então nós começamos a ter dificuldade de servir, nós achamos que nós não precisamos fazer coisas que nós fizemos, nós começamos a nos dispersar, nos distrair, nós começamos devagarzinho a tirar Deus do lugar dele, nós já começamos a achar que tudo é fluido. Olha, eu falei, por favor, gente, não perca a próxima quarta. Quarta foi incrível aqui. Quarta foi incrível. Mas tem uma coisa, nós estamos aqui, né? Restauração. 52 dias para restauração. Quarta-feira, dentre os temas que nós trouxemos como reflexão, não só no tempo de Neemias, porque não se tratava só de restauração de muros. Muro era uma consequência. Era restauração espiritual. Era restauração de famílias. As famílias estavam em ruínas. E aí, eu voltei àquela passagem bíblica, quando você vai para a tradução NVT, quando você lê Jó 1:10, você vai ver a visão de Satanás sobre a vida de Jó. E o questionamento de Satanás para Deus é justamente que havia um muro, diga comigo, um muro de proteção. Tinha um muro de proteção ao redor de Jó. Ele está falando assim para o Senhor, mas Jó é fiel, tem razão para ele ser fiel como é, tem um muro de proteção ao redor dele. Agora, quem via o muro? Não existia um muro, mas o mundo espiritual via. O mundo espiritual, porque aquela proteção era espiritual. Havia um muro espiritual que o mundo espiritual enxergava. Aí ele questiona e diz, há um muro ao redor dele, da família dele, de tudo que ele tem. O Senhor abençoa tudo que ele faz, vê como ele é rico. Quando o muro foi retirado, tudo desmoronou. Está entendendo ou não? Quando o muro foi retirado, tudo implodiu. Mas rápido, muito rápido. Então, o que nos mantém, grave uma coisa que eu digo, às vezes a gente se ilude que está tudo dando certo, então eu estou corrido demais. Volta aquela mensagem que eu falei outro dia, por que hoje muita gente não tem tempo?
Não tem tempo para estar na igreja, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para orar, não tem tempo, porque hoje a agenda está cheia. Só por causa disso. Isso é burrice. Deixa eu dizer para você, com todo amor, isso é burrice. Porque se o espiritual não sustentar, o resto cai. Existe um mundo espiritual. Eu disse outro dia, quantos de vocês já não jejuam mais? Porque não tem necessidade de jejuar. Se não for uma disciplina, você não vai jejuar. Não tem falta de nada. Tem tudo do bom e do melhor. Se não for por uma disciplina, você não vai levantar de madrugada para orar. Porque hoje, muita gente nada rouba o sono. Tem sono, tem paz. É verdade, não é? Sim ou não? Se você não for por uma disciplina e disser assim, esse dia é meu compromisso com Deus, todo dia vai surgir uma coisa nova que vai tomar o lugar de Deus. Mas que relacionamento que dá certo? Faz uma promessa para o seu filho, faz uma promessa para a sua esposa, faz uma promessa a eles que tal dia, esse dia é deles, e quebra todo dia esse dia. Você vai ver o que vai virar esse relacionamento. E o que muita gente não entende é que vai quebrando o seu relacionamento com Deus. Deus também está esperando. Então, nós precisamos ter cuidado, que agora nós temos uma capa. Agora nós temos uma capa. Agora nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade. Jesus está dizendo, tudo foi colocado debaixo da minha autoridade. Eu tenho autoridade sobre tudo. Só que o primeiro exemplo, ele disse assim, deixa eu tirar e eu vou servir. É minha hora de servir. É o modelo, o exemplo. Nós não podemos nos esquecer da dependência de Deus. Tudo vem dele. Nele existe. Nele se sustenta. Sem ele, nada. Reflita sobre isso. Não deixe a posição que você ocupou e que Deus tem te colocado roubar de você o espírito de servo. E isso é algo no coração. Isso é algo no coração. João diz assim, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Diga comigo, pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Quer dizer, o que isso aqui mostra? Que é o nosso grande desafio. Apesar de Tomé andar com o Senhor, de conviver com o Senhor, ele era incrédulo. Ele permaneceu incrédulo. Isso mostra que, às vezes nós ouvimos falar, nós escutamos, nós podemos estar na igreja, e grave bem o que eu vou falar, que eu vou discorrer vários pontos aqui, tá? Até para que muita gente entenda que o simples fato de você ter se tornado um evangélico, estar na igreja, ser batizado, não quer dizer muitas coisas, não. Não para você. Quer dizer algo para a salvação. Você creu em Jesus, mas para viver promessas, não. Porque às vezes o que acontece é que as pessoas simplesmente por andar ali com o Senhor ou estar no ambiente que teoricamente é o ambiente do Senhor, elas acham que isso é o suficiente para que elas vivam todas as promessas. Não, é só a gente lembrar do paralítico do tanque de Betesda. Quando Jesus chegou ali, estava cheio de pessoas debilitadas, cheio de pessoas deficientes, estava cheio, inclusive o homem que estava ali há 38 anos.
Então, se fosse simplesmente pelo fato de Jesus ter chegado, todo mundo tinha que ter sido curado. Mas quem foi curado? Aquele que ele liberou uma palavra. Quer ser curado? Qual foi a justificativa que o homem deu? Qual foi a justificativa? Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, certo? Mas há quanto tempo ele estava esperando esse alguém colocar ele no tanque? 38 anos esperando que alguém. Estava lá, cheio de gente. Jesus chegou. Simplesmente a presença dele não foi o suficiente. Mas quando ele disse, levanta e anda, aí havia uma palavra para ele. Foi liberada uma palavra para ele. Levanta e anda. O que o Senhor está mostrando? Eu não preciso dessas águas. Eu sou a fonte das águas vivas. Eu não preciso daquilo que você está esperando há tanto tempo. Por isso que eu estou dizendo, Ele é a fonte. Nele tudo acontece. Agora, qual a questão do que nós estamos falando? Quantas palavras o Senhor fala com você? Levante-se. Vamos mandar uma milha a mais? Dê passo de fé? Vamos? Sai dessa paralisia? Não basta simplesmente, gente. Às vezes a gente acha que pelo simples fato da gente estar... Não, eu aceitei Jesus, é o primeiro passo. Agora eu tenho caminhada. Eu tenho um desenvolvimento na minha fé. Eu preciso desenvolver a minha fé. Diga comigo, desenvolver a fé. Fé desenvolvida. E de tempos em tempos, quando Deus quer nos mudar de nível, Ele vai esticar mais um pouco. De tempos em tempos, Ele vai nos tirar daquela zona de conforto. De tempos em tempos, Ele vai mexer com a nossa segurança. E por que Ele vai fazer isso? Porque Ele está nos esticando. E nós precisamos entender isso. Nunca confunda, tem uma coisa que eu falo continuamente, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Parabéns, lindo, glorioso, poderoso. Se você sustentar isso e caminhar no temor do Senhor, você está salvo. Ponto. Agora, construir tem um propósito com você. E o propósito vai exigir de você. Você vai crescer. Porque conquistar dá trabalho, sustentar dá mais trabalho. Crescer dá trabalho, permanecer crescendo dá mais trabalho. Quando você conquista, e agora para estabelecer? Então, não basta simplesmente, eu quero que você aprenda isso, eu acabei de dizer para você, se a gente se acostuma com uma rotina, simplesmente uma rotina espiritual, eu quero mais. Espera aí, Deus fala, Deus vai treinar a nossa fé. Deus vai nos preparar para esse algo mais. Quando você subir, você está vendo tudo que você acompanha até hoje, a distância, Israel conquistou a terra prometida, até hoje tentam tomar a terra prometida deles. Até hoje eles lutam pela terra prometida. Está entendendo ou não? Sim ou não? E aí, se você não estiver no lugar certo, com a fé robusta, você não tem estrutura para suportar. É isso que Deus trabalha conosco. Então eu não posso ser uma espécie de Tomé que eu ando com o Senhor, mas algo dentro de mim não mudou. A minha fé não mudou. Eu não posso ser, diga comigo assim, eu não posso ser um crente Tomé.
Meu filho, Tomé estava com Jesus todos os dias. Tomé estava com Jesus todos os dias e não acreditava. Quantos milagres Tomé viu Jesus operar? Quanta gente Tomé viu ser abençoada? Quantas palavras poderosas Tomé ouviu? E o que mudou na fé de Tomé? Continuava incrédulo. O que Jesus liberou para ele e para os outros foi pelo ralo. O que você escuta dos grandes feitos de Tomé? O que Tomé fez de relevante? Quem está entendendo, por favor? Gente, trata isso com seriedade. Trata isso com seriedade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e foram chamados de acordo com seu propósito. Propósito. Tem propósito. Existe um propósito. Você pode fazer planos, alinha com propósito, porque senão você vai ser frustrado. É o que mais tem, é crente frustrado. Porque os planos são dele, não é do propósito. E o propósito é maior que os seus planos. O propósito é maior do que os seus planos. E todo trabalhar de Satanás é para isso, né? Para tirar disso. Olha que coisa, ó. Atos 1 diz assim, ó. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no lugar de Salmo, no livro de Salmos. Diga comigo. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Diga comigo. E ainda que outro, o que está escrito? Que outro o quê? Então, o que é esse texto? Esse texto está dizendo o seguinte, está falando de Judas. Judas é outro que andou com Jesus, comeu com Jesus, viveu coisas incríveis, viveu coisas acontecendo ao redor dele, viu pessoas sendo abençoadas, viu pessoas sendo curadas, viu a palavra se cumprindo, viu o sobrenatural de todas as formas, mas permaneceu incrédulo. Aí o que acontece com Judas? Judas foi colocado num lugar de honra que não ocupou o lugar de honra. Foi colocado num lugar de honra. E aí, ele não honrou esse lugar de honra. Ele não valorizou esse lugar de honra. E o que pega nisso aqui? Deus, ele pode nos colocar no lugar de honra. Ele nos coloca no lugar de honra. Como ele tem colocado pessoas em um lugar de honra. Agora, eu honro o lugar de honra que Deus me colocou? Eu tenho honrado o lugar que Deus me colocou e me chamou para um propósito? O lugar de Judas ficou vazio. A leitura que você fez comigo é a leitura dos discípulos dizendo assim, esse lugar não pode ficar vazio. Porque já havia uma palavra que esse lugar não ficaria vazio. Então que alguém ocupe o seu lugar. Deus, diga essa palavra comigo, Deus escolheu alguém para ocupar aquele lugar. Sabe o que quer dizer essa palavra? Deus vai levantar os Matias. Sabe o que significa isso? Que tem pessoas que Deus chamou para um lugar de honra e não estão ocupando esse lugar de honra com devido valor, e Deus vai levantar os Matias. Até então ninguém ouvia falar de Matias. Ninguém sabia que era Matias. E quando foi para ser escolhido, não era só opção, não era Matias. Mas Deus escolheu Matias.
Matias não era a única opção. Mas Matias é aquele que o Senhor escolheu para ocupar o lugar de honra que Judas desprezou. Enquanto uns desprezam, outros honram. Reflita sobre isso. Inclusive, essa palavra é para algumas pessoas que olham e dizem: Senhor, eu vejo que tem pessoas que não têm honrado o que o Senhor faz. Confia em mim. Deus vai levantar os Matias para ocupar o lugar que o Judas está desprezando, que o Judas não deu o devido valor. O lugar não pode ficar vazio, gente. Você já ouviu dizer que ninguém pode frustrar os planos de Deus? Sim ou não? Sim. Ninguém pode parar os planos de Deus. Nós precisamos tratar com seriedade e honrar aquilo que Deus tem confiado a nós. Porque quando nós não honramos aquilo, é unção, é o propósito, é a família, é a posição que Deus nos colocou. Faz uma coisa com você mesmo, com muito amor vou falar isso. Não seja uma cisterna rachada. A palavra vem, você não entende nada, não retém nada. Não faz isso. Mas dia menos dia você vai descobrir que não importa o que você faça, só tem uma coisa que vai te sustentar. Só uma. O quanto a palavra está dentro de você. O quanto a palavra governa a sua vida. Jó diz que deu mais atenção à palavra do que a própria comida e a bebida. Grave isso. Grave, honre. Não deixe alguém ocupar o lugar que é seu. Não deixe alguém ocupar o lugar que é seu. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, Deus vai levantar os Matias. Se coloque na posição. E grave uma coisa que eu vou dizer a você. Matias não era a única opção. Mas Deus escolheu Matias. Quero que você entenda, quando Deus escolhe, não é a outra opção. É o Matias. Deus vai levantar os Matias para ocupar o lugar de honra que alguns estão desprezando. Amém? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor? João 2,5 diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Tem algo incrível aqui, ó. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Essa frase é muito importante para nós, viu, gente? Diga comigo: façam tudo o que ele mandar. Porque era fazendo o que Deus estava mandando que a transformação ia acontecer. E às vezes esse faça tudo o que ele mandar, às vezes para nós é algo difícil de fazer. Às vezes não é fácil de fazer. Mas há momentos que nós nos encontramos em situações em que nós somos pressionados. E o que vai sair de nós? Nós vamos ficar com a palavra ou nós vamos ceder?
Nós vamos fazer, de tempos em tempos, Deus vai pedir algo difícil a nós. Deus vai te pedir algo difícil. Que não é fácil. Mas quer transformação de água em vinho? Quer uma transformação radical? Quer uma mudança sobrenatural? Então faça tudo que Ele mandar. Às vezes não é fácil. Às vezes é desafiador. Eu estava falando agora essa semana com os meus, até com base no que eu estou falando para vocês aqui, na palavra que eu comecei. Quem estava aqui quarta-feira, acho que foi quarta-feira que eu falei que eu ia fazer uma semeadura numa vida de uma pessoa que tentou me prejudicar? Sim ou não? Então. E fiz. Fiz a semeadura porque essa pessoa estava em dificuldade, todas as contas atrasadas, todas as suas contas atrasadas. Eu pedi todas as contas dela que estava atrasada. E pedi a conta e paguei todas as contas dela. Eu disse uma coisa, primeiro, às vezes você fazer algo, alguém que você gosta, alguém que você ama, é fácil. Difícil é fazer algo a alguém que te fez mal, alguém que tentou te prejudicar. De tempos em tempos, Deus prepara situações para que saia de nós o que está em nós. Nós vamos revelar Cristo ou nós vamos revelar o homem carnal? Aí você pensa assim, você diz assim, ó, e aí isso, ainda eu falei assim, fiz uma reunião com os meus e disse assim, ó, se você me perguntar assim, essa pessoa não conhece a palavra? Possivelmente deu show em mim na palavra. De conhecimento, possivelmente até deu show em mim. Doutor em teologia. Estudioso. Eu sempre falo sobre isso, eu falo com os meus filhos, fica preso em merda não. Porque tem coisa que não serve para nada. Muito conhecimento só dá obesidade. Muito conhecimento sem fé é só obesidade. Tem um monte de gordo, obeso, espiritualmente não faz nada. E eu ainda disse para os meus filhos, não importa quanto você conheça da palavra, não interessa. O interesse é quanto você vive dela. E quanto realmente ela dirige a sua vida. Porque, às vezes, você só conhecer a palavra não é o suficiente para você viver ela na íntegra ou praticar e dar passos ousados de fé. Dar passos ousados de fé. Então, às vezes, a gente acha que não, eu preciso conhecer, eu preciso saber. Nada disso vai funcionar se você não vivê-la. E quando nós falamos de vivê-la, vamos lá. Segunda-feira nós pregamos sobre o que, gente? Faz silêncio, não. Segunda-feira nós falamos sobre o quê? Hã? Não é o tema, não. Segunda-feira, qual é o tema das reuniões que nós trabalhamos? Melhor da terra, direcionado à vida profissional, orações, direções, revelações sobre essa área, não é? Liberar palavras aqui é fácil, agora você colocar isso em prática lá fora é que é difícil. Você dar passo de fé lá fora que é difícil. Você ser um dizimista fiel, honrar o Senhor, honrar os princípios, semeador, coluna, é que é difícil. Esse é o problema. A gente fazer o cultivo familiar e falar de bênção sobre a família e etc e tal, isso tudo é fácil. O problema é você ser cristão lá. O problema é você conseguir ser Cristo. O que é ser Cristo? Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo traído, mesmo sendo perseguido, você ama, você abençoa, você perdoa. Você olha
para alguns com um olhar de misericórdia. Ah, mas ele é um senhor orgulhoso. Misericórdia, olha para ele com misericórdia, porque ele é um orgulhoso, ele é um cego. E não se trata dele, não se trata dele, se trata de nós. Está entendendo que muitas coisas não se trata do outro, se trata de nós? Somos nós, Deus está permitindo que coisa aconteça para ver o que vai sair de... Sabe o que eu poderia falar nessa situação que aconteceu agora? Que não é a primeira vez não, tá? Eu poderia ter dito assim, primeiro é o seguinte, eu vou ajudar quem precisa. E quando eu falo quem precisa, eu vou falar, vou ajudar os que estão começando na fé, não gente macaco velho na fé. Não é verdade? Esse aqui está começando agora, aquele lá está começando agora, esse aqui já passou da hora de, né? Já tem doutorado, tem... Não. Às vezes você semear na vida de quem não precisa é um desafio para você. É um grande desafio para você. Está olhando aqui para mim, por favor? Sim. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do quê? Do quê? Não é tempo de restauração? E você acha que restauração é o quê? Estou tentando mostrar para você o que é fé. Talvez eu perguntar para você, é assim, o que é fé? Você vai responder assim para mim, fé é acreditar. Mas no quê? No quê? Acreditar em alguma coisa ou acreditar em tudo? Acreditar no quê? Não acreditar na minha vitória? Faz parte. Mas é acreditar que o perdão me traz vitória. Faz parte. E acreditar que eu priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, isso vai trazer uma unção de bênção para a minha vida que não se pode mensurar. E eu acreditar que muitas vezes eu abençoar quem me fez mal, eu vou atrair bênção para a minha vida. Eu acreditar que estão falando de mim, mas eu não vou retribuir com a mesma moeda, e eu não vou falar dele. E eu acreditar que eu vou fazer justiça, mas justiça é dar o que ele não merece. Ou ser misericordioso. Gente, isso é cristianismo. Isto é cristianismo. Ele não pode ser superficial. O façam tudo que ele mandar. Gente, mas para que não vai pegar água, vai pegar as talhas e jogar nessa água? Para quê? Não precisa de vinho. Não, você precisa de transformação. Você precisa que algo seja transformado em outra coisa. Agora, para esse algo ser transformado em outra coisa, você vai ter que fazer tudo que ele mandar. Mesmo que muitas vezes não parece ter sentido. Entende que às vezes não parece ter sentido fazer? Sim ou não? Às vezes não parece ter sentido fazer. Mas é fazendo aquilo que o Senhor mandou. É que vai fazer sentido. A maior parte das vezes, quando Deus nos pede algo, não faz muito sentido. Mas é fazendo que vai fazer sentido. Às vezes parece que você seguir, perseverar, não está fazendo sentido. Mas é seguindo e perseverando que vai fazer sentido. Está entendendo, sim ou não? Posso falar uma coisa mais profunda? Mudar a tua situação é a coisa mais fácil, e mudar você. Transformar a tua vida é a coisa mais fácil. Mudar da água para o vinho, realidades financeira, familiar. Agora eu quero saber o seguinte, e mudar você. Profundamente
profundamente você: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero tirar aquilo que não tem nada do Senhor na minha vida, que me faz me parecer ainda com meu pai, com a minha mãe, com a natureza, com aquela pessoa orgulhosa de quando eu cheguei à tua presença. Tira, Senhor. Não quero me parecer em nada. Vida vitoriosa, carregar essa unção, esta unção, que seja o que você fizer, os passos que você dá, Deus está sempre com você, sempre te honrando, tem um preço. Que torcem contra você, que lutam contra você, mas sempre vê você avançando, de glória em glória, sempre uma glória maior, tem um preço. Tem um preço. Ser 100% dependente de Deus e confiar plenamente na palavra. Obedecer até quando não faz sentido. É aí que você vê a transformação acontecendo. Vocês são mais antigos na igreja. Quantas guerras vocês nos viram enfrentar ao longo da nossa jornada? Quantas calúnias? Quanta gente tentando destruir o nosso ministério? E porque nunca conseguiram nem arranhar. Nem arranhar. Porque muitos torceram para não ver o crescimento do ministério e ele não para de crescer. Por quê? Vocês são mais antigos, vocês sabem disso. Ao longo da história, Deus foi exigindo de nós coisas desafiadoras, que nem sempre foi fácil. Mas os anos passaram, estão passando. Eu sempre falo que uma das coisas mais inteligentes a se fazer é ser muito flexível, muito maleável. Porque galho seco vai quebrar. Árvore rígida, ela não vai suportar. Seja flexível. O que Deus está te pedindo? Faz. Cede. Entrega. Você só tem essa vida. Nós estamos em julho de 2026. Eu posso tomar decisões radicais que daqui para frente é uma nova história. A minha vida é transformada da água para o vinho. Água para o vinho. Unção, alegria, realizações, crescimento. Porque quando o Senhor fez essa obra, era só o começo do ministério dele. Era só o começo de algo grandioso que estava vindo. Fazer o que Jesus estava pedindo não fazia muito sentido. Como muitas vezes não faz para alguns de vocês. Mas olha que lindo. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do topo de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e o plantarei em um monte alto e imponente. No monte alto de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos,
dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão debaixo dele, e encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, diga comigo, eu, o Senhor, derrubo a árvore alta. Sabe o que é isso? Tem gente que está aí, ó, acha que é uma árvore alta, esplendorosa, que agora ninguém me arranca. Eu derrubo a árvore alta e faço crescer bem alto, diga comigo, a árvore baixa. A árvore baixinha que, isso aí nunca vai sair, isso nunca vai ser uma árvore de verdade. Isso nunca vai dar fruto de verdade. Eu faço crescer. Eu resseco a árvore verde, hoje está verde, lindo, maravilhoso, ninguém mexe comigo, eu estou no topo, seque. E a partir dali começa a secar. Diga comigo, e faço florescer a árvore seca. Está seco, isso aí não vira mais nada, acabou, não tem mais vida para isso aí. Não tem mais vida, acabou. Isso aí é cortar e jogar fora. Eu, o Senhor, falei, diga comigo, e o... Sabe o que ele está falando? Toda essa palavra aqui do começo ao fim são alertas de inversões. Tem muita árvore grande que o Senhor vai dizer, seque. E tem muita árvore pequena. E muitos até como galho seco, que o Senhor está dizendo assim, ó, agora você vai crescer e vai florescer. E eu vou fazer de você uma árvore tão alta, que é o que tem feito. E vai fazer. Agora, é o seguinte. Quem serei eu? Essa é uma palavra maravilhosa. Você sabe que todas as vezes que Deus liberou essa palavra, muitas árvores pequenas começaram a crescer. Muitas árvores secas no nosso meio começaram a florescer. Todas as vezes que Deus liberou essa palavra. E tem alguns de vocês até que se lembram dela. E essa é mais uma palavra que existem pessoas que hoje estão numa condição de humilhadas e que Deus está dizendo, olha, vai acontecer uma reviravolta na sua vida. O pequeno vai crescer. Aquele que muita gente olhava e dizia assim, ó, está seco, não vai, isso aqui não tem mais vida, não vira nada, nunca vai frutificar. O Senhor está falando, a árvore seca ela vai crescer, ela vai florescer. Eu, Senhor, falei. E farei. Diga, eu creio, Senhor. Jeremias 24:7 diz assim, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Diga comigo, um coração capaz de conhecer-me. E saber quem sou, que eu sou o Senhor. Olha que lindo. Serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Primeira coisa, diga assim, Senhor, eu quero um coração capaz de conhecer ao Senhor profundamente, intimamente. Diga, Senhor, eu quero revelações, eu quero te conhecer, eu quero vê-lo como o Senhor é, fala comigo e se revela a mim. Agora tem uma coisa aqui. Essa palavra serve para aquelas pessoas que têm buscado pela salvação de pessoas da sua família, que parece que não tem mais, coração fechado, cego, não se abre. Quem tem gente assim na família? Quem tem gente assim na família? Então grave o que eu vou falar para você. Grave.
muitas dessas pessoas que levantaram as mãos, o seu familiar hoje, que é um cego, coração duro, que não se abre para o Senhor, muitos deles serão mais crentes do que nós. Você vai ver, muitos deles serão mais crentes do que nós. Será mais do que você. Será mais do que você. Você vai ver que quando Deus faz a obra, Ele faz... É igual muitas pessoas, né? Às vezes lutou tanto por alguém, e aí passa... Quando Deus faz a obra, né? Direto isso acontece na igreja. Você olha a pessoa... Às vezes aquele que estava aqui dá uma relaxada, e aquele que chegou depois está muito mais firme. Você vê que, né, tem uma disciplina completamente diferente. Êxodo 1,15 diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observe o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus. Diga comigo, contudo, as parteiras. O que está escrito? E não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Essas mulheres eram mulheres simples diante dos homens, mas gigantes diante de Deus. Essas mulheres tiveram uma fé, uma coragem, uma ousadia, pelo temor do Senhor, de dizer não a uma ordem explícita da maior autoridade da nação. Isso mostra que há momentos que nós somos desafiados, né? Há momentos que Deus nos coloca em situações que é uma escolha que temos que fazer. E é o nosso temor que deve prevalecer. Nós somos pressionados a negociar os nossos princípios, a negociar os nossos valores, a abrir pequenas concessões. Nós somos pressionados a mentir. Ah, se eu não mentir. Nós somos pressionados muitas vezes a agir de forma injusta. Nós somos pressionados. E aí? O que vai sair de nós? Vai prevalecer a palavra? O temor? Não, o temor. Elas poderiam ter dito o seguinte, né? Se a gente não obedecer, nós estamos correndo risco de vida. Mas o texto diz que essas mulheres foram abençoadas por Deus. Essas mulheres fizeram algo tão incrível que talvez elas não tivessem dimensão. Porque graças a essas mulheres, é que os 5 primeiros livros da Bíblia está escrito. Graças a essas mulheres que milhares e milhares de pessoas foram salvas. Porque essas mulheres, por obedecer, temer ao Senhor e não fazer aquilo que Faraó estava mandando, milhares de crianças foram salvas, e dentre elas o grande Moisés. Talvez elas não tinham nem dimensão do que elas estavam fazendo, mas elas estavam fazendo parte de um grande propósito. Aquela decisão delas, elas estavam fazendo parte da história. Da história. Olha que coisa incrível. Você sabe que Deus nos coloca, permite essa situação. E aí? Eu fui pressionado, e se eu não fizer? Não, eu vou ficar com o meu temor no Senhor. Tem coisas, você sabe que eu dei um testemunho há um tempo atrás, de alguém que trabalhava numa multinacional. E o superior veio e deu uma pressão para fazer algo que não era legal. E a pessoa resistiu e disse: não vou fazer. Mas por que você não vai fazer?
porque não faz parte dos meus princípios, dos meus valores. Não vou fazer. Aliás, desculpa, não foi nem o superior. Não foi nem o superior. Mas era um parceiro maior. Era um parceiro maior. E aí, queria fazer algo que não era lícito. E ela disse, não, eu não faço. Eu não faço. E vai, não fez. E parecia naquele momento, porque outras pessoas estavam fazendo. E parecia naquele momento que ela estava tomando um prejuízo. Mas passar um tempo, aquele parceiro que era de uma empresa muito maior, entrou em contato com ela porque queria contratar ela. E queria contratar ela por quê? Justamente por ela ter dito não. Ela foi contratada com um salário muito superior, por uma posição muito superior. E qual foi a razão dela não ter cedido aquilo que naquele momento ele pediu? Porque falou muito do caráter dela. Falou quem era ela era realmente internamente. Porque ela não fez concessão, ela não fez parcerias. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito e não sai do seu lugar, que a melhor parte vem agora. Não sai. Preste atenção, feche seus olhos, por gentileza. 1 Samuel 2,8 diz assim, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com os príncipes. Repita comigo. E lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Mas os ímpios serão silenciados das trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Sabe o que o Senhor está falando? Ele fala de honra para pessoas que estão no pó. Ele vai tirar do pó aquele que se encontra em uma situação baixa, humilhante. Ele vai erguê-lo. Você que tem sido oprimido, saiba que Deus silenciará e levantará você do lugar em que está. Deus vai silenciar aqueles que têm te oprimido. Às vezes vem até a vontade de agir com a força do braço. Mas Deus está dizendo para você, não haja. Você vai prevalecer pela fé. Não é pela força que o homem prevalece, é pela fé. Deus vai tirar você da humilhação. Vai colocar você num lugar alto. Deus é especialista em levantar pessoas e transformar pessoas. Mudar e curar destinos. Ele vai curar o seu. Pó nas escrituras é o lugar da humilhação. É o lugar da vergonha. E Deus vai te levantar. Há pessoas que estão no pó por causa de perdas, de injustiças, traições, circunstâncias difíceis, humilhantes. Muitos têm sido consumidos pelas aflições, as dores, que têm consumido suas forças. Estar no pó é chegar ao limite das próprias forças. E reconhecer a necessidade da intervenção de Deus. Não tenha medo. Deus vai tirar você daí. Êxodo diz o seguinte: todavia,
quanto mais eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam, mais se espalhavam. E por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Diga comigo, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, mais cresciam, mais se multiplicavam. Essa é uma palavra para você. Quanto mais Israel era oprimido, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, ao ponto dos egípcios passar a temer os israelitas. Deus vai fazer isso com alguns de vocês. Chegará o momento em que ficará evidente que ninguém poderá mais tocar em você. Aqueles que oprimem passarão a temê-lo. A opressão não significa que você irá retroceder ou ficar estagnado. Essa opressão chega justamente para impulsioná-lo. Quanto mais o povo era oprimido, mais eles cresciam. Resista na fé. E no final todos virão algo diferente acontecendo na sua vida. Pode tentar derrubá-lo, prejudicá-lo, impedir o seu avanço, mas você vai continuar crescendo, progredindo. Mantenha o foco no lugar certo. Não permita que a opressão roube a sua paz, nem desvie você do propósito que o Senhor tem com você. Deus transformará tempos difíceis em instrumento de crescimento e fortalecimento para a glória dele. Gênesis 41 diz assim: Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Sabe o que significa essa palavra? O fim de um processo para muita gente. Deus está dizendo para pessoas aqui que está chegando o fim, o encerramento de um tempo difícil. Sabe esse tempo difícil? De vergonha, de humilhações, de escravidão, de calabouço. Está chegando ao fim. José se barbeou, trocou de roupa. Isso revela a transformação, a mudança de imagem, mudança de posição, mudança de fase. O homem que saiu daquele calabouço não era mais o mesmo que havia entrado nele. E o mais marcante, que depois daquele dia, José nunca mais voltou para aquele lugar de humilhação. Deus está dizendo isso para alguém. Você está chegando ao fim de um processo. O Senhor vai tirar você do calabouço, da vergonha, da humilhação. E isso mudará muitas áreas da sua vida. Mudará a forma como as pessoas vão enxergar você. Mudará a sua posição, a sua história, a sua maneira de viver. Há portas que Deus abrirá diante de você que ninguém conseguirá fechar. Ninguém. Ele o tirará do lugar de dor e o conduzirá a um tempo de crescimento, de estabilidade e propósito e muita honra para a glória dele. Muita honra. Esse é o seu tempo. É um tempo de restauração.
É um tempo de restituição. Sabe aquilo que você passou tão vergonhoso, humilhante, tanta dor? O processo está terminando. E você não volta mais para lá. Não volta mais para lá. Tome posse disso. Tem gente que sabe o que Deus está falando com você. Presta atenção, outras pessoas, não abram os olhos, tá? Êxodo 4:12 diz assim: agora, pois, vá e eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. O que Deus tinha era com Moisés. E o que Deus tinha com Moisés era grande. Mas ele estava com medo de aceitar. O Senhor estava chamando justamente um homem inseguro para viver algo extraordinário. Deus está chamando pessoas aqui para algo extraordinário. Uma missão desafiadora. Algo que causa temor. E exige passos ousados de fé. Vai exigir mais de você. Talvez isso possa ser uma proposta, um projeto, uma oportunidade, uma posição, uma responsabilidade que parece grande demais aos seus olhos. Para Moisés era voltar ao Egito para libertar Israel. Era desafiador e ele não se sentia capaz de fazer aquilo. Mais tarde ele se tornou uma das maiores lideranças de toda a Bíblia. Mas no começo ele teve medo. Isso mostra que Deus chama justamente aqueles que reconhecem suas limitações, para que entenda que a força, ela virá dele. Não tenha medo de aceitar. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus colocou diante de você. Medo de avançar. Medo de dar passos de fé. Medo de não dar conta. Medo da responsabilidade. Ou medo do desconhecido. Talvez você diz, isso não é para mim. Vai vir aquela sensação, não sou competente. Manda outra pessoa, Senhor. Moisés tentou fazer isso. Mas não era outra pessoa, era com ele. Deus está dizendo, é com você. Fui eu que coloquei diante de você. Eu tenho esse propósito com você. E confie que se Deus colocou algo nas suas mãos, também dará condições para sustentar. Quando Ele entrega uma missão, também libera graça, direção, força e capacitação. Repita isso comigo, quando Ele entrega uma missão, também libera graça, direção, força e capacitação. Grave isso, que Moisés tentou pedir para enviar outra pessoa. Mas o que Deus tinha era com ele. Existem portas, responsabilidades, propósitos, missões que o Senhor preparou especificamente para nós. E ainda que em algum momento parece desafiador, a palavra é não tenha medo. Não diga não. Não passe para outra pessoa o que Deus entregou a você. Receba e avance com fé. Tome posse dessa palavra no seu coração. Tome decisões, exista firme e faça tudo o que o Senhor te mandar. Fuja das distrações. Coloque a sua mente no Senhor. Faça como Jesus, a Maria disse acerca de Jesus, faça tudo o que lhe ordenar, porque os processos serão acelerados. Haverá transformação, honra completa. Saia daqui hoje determinado a fazer parte do povo da toalha. Sabe o que é o povo da toalha? Aquele povo que veio para servir. Nós somos o povo da toalha na cintura.
Assuma a posição de servo humilde. Assuma a posição, ainda que esteja no lugar alto. Tire a capa e sirva. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Tem árvores pequenas que vão crescer. Tem árvores secas que vão começar a florescer. Confie. Deus vai tirá-lo desse estado de humilhação. Deus vai silenciar ímpios. E não haja na força no seu braço. Vai na fé. Há um processo terminando na sua vida. Fala com Deus. Fala com Deus porque é tempo de restauração na sua vida. Fala com Deus porque Deus está te chamando para o melhor tempo da tua vida, para começar uma nova fase. Termina um processo e começa outro a partir de agora. Termina um processo e começa um processo de honra, um processo de crescimento. Deus vai levantar alguns pequenos, vai levantar do pó, vai levantar do esterco. Deus vai levantar, Deus vai exaltar, em nome do Senhor Jesus. Tem coisas que vão mudar de forma tão radical. Sua aparência, a maneira como as pessoas te enxergam, como as pessoas te enxergam vai mudar. A posição que você ocupa, em nome do Senhor Jesus, você não vai voltar mais ao lugar de humilhação, de vergonha. Em nome do Senhor Jesus, você nunca mais retornará ao calabouço, ao lugar da limitação, da dor. Você nunca mais vai voltar àquele lugar que um dia o diabo te colocou, te aprisionou por tanto tempo. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de restauração. É tempo, em nome do Senhor Jesus, de viver um novo tempo. Então diga com fé: Senhor, eu tomo posse de cada uma dessas palavras. Eu tomo posse delas, em nome do Senhor Jesus. Moisés teve medo de algo novo, da missão desafiadora que Deus estava colocando diante dele, mas tentou passar para outro, mas assumiu. Ele creu e Deus o levantou com poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Em nome do Senhor Jesus, haverá uma mudança na tua vida tão grande que vai mudar a tua imagem, vai mudar a forma que as pessoas olham para você, vai mudar a maneira que as pessoas lhe tratam, porque Deus vai te levantar, vai levantar do pó, vai levantar do esterco, vai levantar da vergonha, vai levantar da humilhação. Deus vai te colocar no lugar de honra. Agora honre ao Senhor, valorize, em nome do Senhor Jesus. Deus vai levantar os Matias. Deus vai levantar os Matias. Sabe o que os Matias são? Aqueles que vão ocupar o lugar de pessoas que têm desprezado o lugar da honra. Em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, levanta os Matias, levanta, meu Pai, os pequenos, levanta a árvore pequena, levanta a árvore seca, levanta, meu Pai, levanta, meu Deus, levanta, Senhor, levanta as Cifrás e as Poás que têm resistido e têm ficado com a tua palavra. Levanta, meu Pai, levanta, meu Deus. Eu peço, meu Deus, faça a obra, Senhor, faça a obra que só o Senhor pode fazer. Restaura, poderoso de Israel. É tempo de restauração, é tempo de ir para a próxima fase, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Tem gente que vai para a próxima fase. Tem gente que vai para a próxima fase, para o novo tempo da sua vida, o melhor tempo da sua vida. Está na hora de você mudar. Está na hora de sair do nível que está. É tempo de restauração. É tempo de restauração. É tempo de avanço. Passa por cada área da vida dela, Senhor. Passa por cada área da vida dela. Restaura famílias. Restaura casamentos. Restaura o financeiro. Muda posições, Senhor. Talvez essa árvore seca, meu Pai, é um negócio dela que nunca frutificou, nunca saiu do lugar, não tem crescido, não tem avançado. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, Senhor. Faz a obra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse da palavra. Deixa ela tomar conta do teu coração. Toma posse dela, porque é uma palavra de bênção, é uma palavra de mudança, é uma palavra de transformação,
É uma palavra de restituição, de restauração. E Deus tem isso. Muitos vão, a sua história será mudada. Muitos está no fim do processo. Ah, que coisa linda. Está no fim do processo. Está no fim do processo. Sabe esse processo duro? Muitos está no fim do processo. Ele vai fazer a obra completa na sua vida. Não vai ser, não será pelas metades, não. Diga isso. A totalidade da promessa. Diga isso. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele vai. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. O completo Ele fará. Vai, diga com fé. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Vai, Senhor. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Não falha. Eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo. Ele não falha. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo. Ele fala. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Levanta o teu propósito. Eu declaro você entrando em um novo tempo da sua vida. Tempo de restauração. Tempo de restituição. Tempo de mudanças radicais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Cada palavra liberada aqui, ela tem um destino certo. A palavra não volta vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada. Eu declaro Deus levantando os pequenos.
Deus levantando os improváveis. A árvore seca, a árvore baixa. Eu declaro Deus levantando do pó. Eu declaro o fim do processo. O fim do processo na vida de muitos. Entrando em um novo tempo de glória, de honra, de restauração, de restituição. Eu declaro famílias restauradas, corações curados. Eu declaro em nome do Senhor Jesus restituições de anos perdidos, tempo perdido, qualidade de vida perdida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro, você tenha experiências, revelações profundas com o Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que saia daqui o povo da toalha, homens que Deus levanta, exalta, coloca em uma posição extremamente elevada, mas que não tem problema nenhum de tirar a capa e vestir a toalha para servir. Servos, eu abençoo, Senhor, a tua igreja, eu abençoo o teu povo, e declaro, Senhor, que 52 dias seja realmente um marco, um grande divisor de águas na vida deles. O melhor tempo, tempo de restauração, de restituições, de avanço, de progresso. Fale de clareza, de revelações, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, de um alto nível de sensibilidade para ouvir a sua voz. E que nós possamos sair daqui capazes de fazer tudo o que o Senhor tem mandado, porque transformações da água para o vinho vão acontecer. Transformações inexplicáveis que só o Senhor pode fazer. Eu abençoo a todos, oro por todos, abençoo o propósito dos 52 dias de todos, em nome do Senhor Jesus, e declaro viradas sobrenaturais para a honra e a glória do teu santo nome. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.